Louvado e engrandecido seja o nome glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você para, neste dia, lermos a Bíblia em São Marcos, capítulo 14, versículos 43 ao 45. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. Essa é a escritura de hoje, e é uma escritura que nos mostra este espírito religioso em ação, esse espírito traidor em ação. Olhe, você sabe que Judas foi um homem que andou com Deus, caminhou com Jesus ali naqueles dias, viu as ações que Cristo produziu, viu as curas, viu libertações, viu muito mais eventos sobrenaturais do que eu e você talvez jamais vamos ver com os nossos olhos. Ele viu de tudo acontecer ali diante dos seus olhos. Porém, ainda assim, teve coragem de trair aquele ministério de Cristo, trair a pessoa de Jesus Cristo. O irmão Brana, falando um pouco sobre isto na mensagem O Maníaco de Gadara, foi pregado no dia 20 de julho de 1954. Nesta mensagem, o irmão Brana diz assim: o diabo é religioso, tanto quanto pode ser. É esperto, erudito e polido. Não é um sujeito despreparado. Não é um sujeito fazendo as coisas imaginando como talvez seria. Não, ele sabe como fazer, sabe como amarrar as pessoas, sabe como fazê-las sofrer e sabe como tirar força das pessoas para que elas não consigam reagir. E ele faz isso muitas vezes usando uma das suas principais armadilhas, que é o espírito religioso. As prende, porém, dentro de uma igreja. Coloca elas amarradas para cumprir os seus propósitos, mas fazendo isso diante de uma Bíblia. Veja como que é difícil as pessoas identificarem aonde anda este espírito religioso. Se este espírito religioso até mesmo não as tomou para si. Porque ele leva sempre a dar um sentimento no homem de que o homem está certo. Ele não precisa mais de religião, ele não precisa mais ir nos cultos, porque ele está sentindo uma paz, e esta paz dá a ele um entendimento de que tudo está bem. Tudo vai bem na vida dele. Ele acha que por ajudar alguém, por estender uma mão para um necessitado aqui, por ajudar um outro ali, então isto apagará todos os defeitos dele. É onde o espírito religioso leva as pessoas a ver a Bíblia de um jeito diferente, a interpretá-la de uma maneira diferente. Às vezes, ou empurrando bastante para dentro da igreja, fazendo você se tornar um fanático religioso, ou puxando você para fora um pouco, deixando você mais para o final da fila, onde você pensa que se eu for uma vez por semana à igreja, está bom. Se eu for uma vez a cada 15 dias, se eu for uma vez por mês, está bom. Importante é que Deus me ama. E vai tendo sentimentos assim, espíritos que prendem você em algo que parece a verdade, mas ainda está faltando alguma coisa. Vamos ver o que o irmão Brana diz, por exemplo. Ele diz: olha, o diabo é esperto, erudito, polido, todavia não sabe mais a respeito de Deus do que um coelho sabe sobre sapatos para neve. E vem aqui, caminha assim, e se inclina e adora Jesus. Esse maníaco assim fez, falando do maníaco de Gadara. Bem, você diz, seria aquele o diabo?
Ora, Judas até mesmo veio e o beijou, o traiu com um beijo. São espíritos religiosos, certamente que sim, bajuladores. Espíritos bajuladores. Não, eu estou aqui do lado deste homem, e aquele elogio que você identifica na hora que você escuta. Na hora que você escuta, você sabe, aqui esse vai dar problema. Isso vai terminar mal. E muitas vezes você não tem como parar isso. Você vai deixando, você vai, como diz o ditado popular, você vai dando corda para isso. Vai esticando, vai deixando correr para ver até onde isso vai terminar. Então você vai vendo assim, olha, são espíritos religiosos? Certamente que sim. Este companheiro vai em frente e escreve dizendo, ora, são espíritos religiosos, não se aproxime das pessoas pentecostais. Se você o fizer, aquele espírito te apanhará e isso é do diabo. Ouçam, ele disse, a Bíblia diz, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Não creiais a todo espírito. Olha, é difícil. Houve um tempo aí, há poucos anos atrás, que dificilmente você você tinha dúvidas em relação à palavra de um homem, de uma mulher. Ele fazia um acordo com você verbal aqui, você podia vir amanhã ou no dia determinado, aquilo seria resolvido, acertado, se era uma dívida financeira ele te pagaria. Havia honra nas pessoas, você sabia identificar elas, às vezes conversando um pouquinho com elas, você identificava já o que estava dentro delas. Mas hoje vivemos num tempo de fariseus, num tempo de atores dentro das igrejas. Você conversa isso em todos, membros, pastores, diáconos, evangélicos, todos. O mundo inteiro está vestindo esta roupagem de fariseu. É difícil hoje, você ouve pessoas conversando com você, que em um dia elas estão ali, sabe, todas assim empolgadas e se dedicando, e no outro dia você vê que elas estão tomando um entendimento diferente. O mundo está assim. Você ajuda, você socorre e depois em seguida você descobre. Olha que diferença é isso. E você vê isso, eu estou tomando isso por base aqui, falando de Judas, por exemplo. Viu milagres, viu sinais, viu maravilhas, mas a primeira oportunidade que teve de trair a Jesus, ele reuniu uma multidão com espadas, com varapaus e foi lá pressioná-lo. Foi lá contra ele, usando das piores artimanhas possíveis. Então ele diz assim, o irmão Brana, todo espírito religioso, através de cada era, sempre tem sido um que nega. Por isso você tem que provar esses espíritos. Provar que quer dizer dê tempo, espere para ver o que está oculto. Há pessoas muito boas que nos abraçam. Há pessoas boas, você que me ouve, que te abraça, que diz, olha, eu estou contigo. Mas ainda assim é preciso provar qual é a intenção daquele coração. Qual é a intenção por detrás daquilo? É exatamente o que a Bíblia diz. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Veja, se é verdade ou não, prove-o pelo Espírito. Certamente, todo espírito religioso, através de cada era, sempre tem sido um que nega. O espírito do diabo, que é religioso, tem negado o verdadeiro e genuíno Espírito. Cada vez que o Espírito de Deus vem, sinais e maravilhas seguem o Espírito. Olhe para os dias lá atrás, quando Caim adorou. Ele tinha uma forma de santidade. Parecia ser o crente certo do dia. Ele construiu um altar, construiu uma igreja, construiu tudo apenas tão religioso quanto Abel. Eu ouso dizer que mais organizado que o próprio Abel. Se você voltar à sua mente, imaginar aqui um cenário, pensar em duas igrejas, imaginar como era a igreja de Caim, como era a igreja de Abel, você vai entender o que eu estou dizendo. O errado parece que sempre está mais vistoso, parece que está fazendo sempre mais do que até mesmo o certo, na visão nossa, humana, natural. Não na visão de Deus, mas na visão humana essa.
os maiores templos, as maiores religiões que nem mais pregam a Bíblia. Não seguem mais a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Não, é sempre apontando para homens. As maiores religiões do mundo é assim. Nomeiam seus líderes, seus astros, seus cantores preferidos, seus ministérios de louvor preferidos e seguem isto, não a Cristo mais. Você vê isto. Então ele diz assim, olha, ele tinha uma forma de santidade, fez tudo isso. Ele construiu tudo apenas tão religioso como Abel. Então veja nos dias de Caim e Abel. Notem, Caim era tão religioso quanto Abel. Notem, quando ele adorava, ele construía seus altares, os fazia tão bonitos exatamente como uma grande e boa igreja. Ele não era um incrédulo, ele se inclinava e adorava. Não era um ateu, não, era um crente, um homem que buscava adorar a Deus. E Deus o rejeitou em absoluto. Se Deus requer somente fé nele, se Deus requer somente fé, se requer somente sacrifício, se requer que esteja associado a uma igreja, então Deus seria injusto ao condenar este rapaz. Não é só ter fé porque este homem tinha. Não é só frequentar a igreja porque ele estava lá. Não é somente isto, aquilo, organizado, ele era isto. Tinha uma grande igreja, uma bela igreja, um belo altar para oferecer a Deus. Boas ofertas para oferecer a Deus. Não era só isto. Ele não era um incrédulo, ele se inclinava e adorava. Aí o irmão Branham diz, porque ele era absolutamente um crente em Deus. Ele confessava o mesmo publicamente, era um crente em Deus. Ele construiu uma igreja para o Senhor, um altar, levou seus frutos ali e o fez tão bonito. Fez um sacrifício e suas obrigações e adorou ao Senhor. Irmão, assim é um bom e excelente membro de igreja hoje. Ele cumpre muitas coisas perfeitamente, mas falha na hora daquela adoração certa. Falha porque lhe falta algo que em Abel tinha de sobra. Mas nele, mesmo sendo zeloso com a casa de Deus, mesmo sendo organizado, mesmo se inclinando e adorando, faltava nele alguma coisa. Eu creio que o que faltava em Caim não falta em você, meu irmão. Não falta em você, minha irmã, jovem, seja quem for que nos acompanha. Talvez pela primeira vez você está parando e dando crédito a este vídeo, a este áudio. Eu creio que não falta em você aquilo que faltou para Caim na terra. O que é isto, pastor? O irmão Branham diz, irmão, assim é um bom e excelente membro de igreja hoje. É certo, Deus o rejeitou, mas olhe para Abel. Ele vindo aqui, imagine Abel chegando agora, não com obras, mas com este velho cordeiro, puxando-o por um cipó de parreira amarrado ao pescoço e por fim o colocou sobre o altar e começou a bater em sua garganta e o matou. Por quê? Porque ele tinha revelação. Ele tinha revelação. É a peça que você tem que os demais não possuem. É o ponto-chave da vida cristã, chama-se a revelação da palavra. A compreensão, o entendimento, aquilo que estava escondido foi revelado, foi tirado o véu, é mostrado a você agora o que é a Escritura, o que é a palavra. Então nós vemos assim agora, ele tinha revelação. Ele tinha o essencial. Vamos deixar isto penetrar por um momento. Como que a revelação faz diferença na hora do caos? Como a revelação faz diferença na hora do problema? Como a revelação faz diferença na hora da luta, meu irmão? Você não se desespera, você não é aquele crente que joga tudo para cima, que passa dos limites da lei, que passa dos limites familiares e desorientado, vagando ao léu. Não, a revelação mostrou quem Deus é, aonde Deus está hoje. A Bíblia diz que é Cristo em nós hoje.
Ele está na igreja, está habitando em você, meu irmão. Creio eu que o Espírito Santo está em porção no teu coração. Tudo isto veio da revelação que nos levou de volta à Bíblia Sagrada, de volta à palavra original, a ver a base do assunto. Nós estamos, como eu mencionei aqui, vendo grupos, ministérios, ajuntamentos religiosos, sempre distorcendo a palavra e levando multidões atrás de si com isso. Multidões, seguindo espíritos religiosos, não a revelação. A revelação levará você a Cristo sempre. Vamos deixar isto penetrar por um momento, porque, olha, era a revelação que Abel tinha que o tornava justo. É a revelação que está em mim e em você que nos torna justos. Não nos faz julgar as coisas antes da hora, não nos faz ter decisões precipitadas, mas nos faz ter calma, entendimento, sabendo que aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Às vezes o aperfeiçoamento vem no conserto de alguma coisa, às vezes o aperfeiçoamento vem naquilo que você arranca e põe para fora e joga. É o exemplo que nós sempre ouvimos nas mensagens, nas pregações, de um edifício sendo construído. Ele está ali, tijolo por tijolo. Chegará um ponto em que a parede é levantada e naquele canto da parede parece que tudo está tão firme, mas vem uma maquita ali, vem uma ferramenta e corta aquele tijolo. Parecia ser um tijolo que ficaria ali todo o tempo, mas ele foi cortado. Para que uma janela fosse posta ali, para que uma porta fosse assentada naquele lugar. Talvez estava ali, olha, eu estou no ponto mais alto aqui. De repente foi feito um eitão em cima daquele tijolo, e ele que parecia tão alto, de repente está tão baixo em relação ao mais alto. E assim é a vida. Apenas aprenda a confiar que Deus sabe o que é melhor para mim e para as pessoas. Deus sabe o que é melhor para este mundo. Aceite o que Deus está dando, ore a Deus, peça a Deus, Senhor, me ajude a entender por que estou passando o que eu estou passando. Porque a revelação te ajuda nisso. A revelação pega a gente, o irmão Branham numa mensagem disse isso, nos pega nós sendo ninguém, a sociedade não vendo valor em você, a sua família não vendo valor em você, Deus vai lá e resgata você, você sendo ninguém, e faz você ser alguém na presença de Deus. Olha que mudança! A revelação faz isto, traz esta mudança, faz você ter um julgamento justo, sabe? Faz você ser uma pessoa justa. Você não está importando com a vida dos outros. A revelação não leva você a sondar a vida dos outros, não leva você a criticar a vida dos outros. A revelação levará você a amar as pessoas, a orar por elas, a colocá-las nas mãos de Deus na hora do erro. Não ensinará você a passar a mão na cabeça de ninguém, mas te ensinará a agir corretamente nessas horas. Ele diz, vamos deixar isso penetrar por um momento. Era a revelação que Abel tinha que o tornava justo. Ele tinha a revelação do requerimento do Deus Todo-Poderoso, que trazia um cordeiro. E esta é a única maneira que você alguma vez será capaz de ver a cura divina. O batismo com o Espírito Santo será por revelação. A revelação tirará o espírito religioso e colocará o Espírito Santo no seu coração. Amém? Vamos orar. Amado e eterno Deus, muito obrigado por este tempo. Muito obrigado, Senhor, por esses minutos que passamos aqui em Sua presença, falando a estes corações e a estas famílias, estas palavras, Senhor, que isto ajude, que isso dê graça, força às pessoas e que elas sigam adiante, olhando sempre para Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, que possamos sair do meio de todas as murmurações, do meio das críticas, do meio das difamações, e possamos assim olhar para Ti, Senhor, e tomá-lo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te peço
Derrama das bênçãos do Senhor sobre cada um dos teus filhos neste dia e que possamos, ó Pai, se for da tua vontade, estar em tua presença, ir à tua casa para termos nossos momentos, nossa comunhão no Espírito contigo. Pai, esse é o meu desejo, esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.